Olá a todos, esta apresentação tem como título Evocando elementos extramusicais do minho na aula de piano, repertório contemporâneo português em contexto e incidirá sobre um projeto de investigação, ação e simultaneamente um estudo de caso que pretendeu explorar e avaliar o recurso a elementos extramusicais ligados ao ruralismo minhoto na abordagem pedagógica de repertório contemporâneo português em alunos de piano do ensino secundário no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian de Braga. Este projeto tocou em conceitos-chave como repertório contemporâneo, repertório português, como não poderia deixar de ser, significado cultural, currículo contextualizado e metáfora no ensino de música. Teve como premissa fundamental a importância de se radicar a escola no seu tempo e no seu lugar. Daí resultam dois princípios: a articulação entre escola de música e comunidade e a valorização do património cultural. O projeto desenvolveu-se, por um lado, numa conjuntura de globalização intensa e acelerada, que faz com que os locais, os eventos locais sejam modelados por acontecimentos que ocorrem a muitos quilómetros de distância e, por outro lado, ao legado oitocentista ainda vigente da escola de música e da formação do intérprete, onde há um foco muito grande no repertório clássico e no repertório romântico. Vários são os problemas da música portuguesa e da música contemporânea. Segundo o compositor António Pinho Vargas, a subalternização da música erudita portuguesa face à música europeia deve-se ao facto de nunca ter saído da condição local e periférica, visto que o lugar de enunciação do que é local ou universal sempre se situou fora do espaço português, nomeadamente na Europa Central. Já segundo Philippe Albérat, a principal causa da impopularidade da música contemporânea, agora falando da música contemporânea, é a ausência de uma mediação social e intelectual, fruto em grande parte do sensacionalismo e do imediatismo que regem os órgãos de comunicação social. Agora, falando dos laços entre a escola de música e a comunidade, vale a pena trazer à colação o conceito de significado cultural de Steve Dillon, designadamente a natureza da prática musical enquanto produto de uma comunidade. Vale a pena também explicitar o conceito de currículo contextualizado, que consiste na aproximação dos processos de ensino e aprendizagem às realidades concretas dos alunos, neste caso a partir do foco no local, ou seja, a partir dos elementos do local, aproximar às experiências pessoais dos alunos. Chegados aqui, temos então o esquema do nosso projeto: inserção de repertório português, inserção de repertório contemporâneo, promoção do significado pessoal, promoção do significado cultural, desembocam em conjunto no repertório contemporâneo português com referências extramusicais locais. O significado cultural será promovido não só através dos elementos extramusicais locais, como no concerto com componente multimédia visual comentado pelos alunos. O currículo contextualizado ocorrerá quando os elementos extramusicais locais se aproximarem das experiências pessoais dos alunos. Este projeto teve 4 etapas fundamentais: a detecção do problema, os alunos nunca tinham estudado repertório contemporâneo português, a formulação de uma hipótese: será que os elementos extramusicais locais poderão tornar o repertório contemporâneo português mais atrativo? A implementação da ação através de aulas e do concerto e a avaliação da mudança. Em relação à implementação da ação, foram trabalhadas 3 peças do ciclo Lume de Chão, Tecido, Memórias e Afetos, de 13 peças, do compositor Amílcar Vasques Dias, composto no início do presente século. Este ciclo pretende fazer a ligação entre o Lume de Chão alentejano, terra onde o compositor reside atualmente, e a lareira ligeiramente alteada do Minho, terra de infância do compositor. A primeira peça escolhida, Cerejas Pão, é precisamente uma lembrança com carinho da avó materna, com quem o
o compositor passou a infância na casa dos avós de Badim de Monção, mas é uma lembrança, mas é uma homenagem à lembrança da avó comer cerejas com pão de milho, ao lado do tanque e da cerejeira. Tem um momento na peça onde a criança, que é o compositor, sobe ao telhado e tira ramos da cerejeira, que é bastante elucidativo. Em relação ao aluno B, foram escolhidas 2 das várias peças dedicadas ao processo de produção rural do linho. Neste caso, a peça linho evoca os fios de linho, evoca também o acedar, o espadelar e até um pouco do dubar. A peça fiar evoca, como o nome indica, a etapa do fiar, tendo uma secção dedicada ao canto da fiadeira, ou seja, a fiadeira está na calha, está a fiar, entretida e começa a cantar. Em relação à parte pedagógica, as fases dividiram-se em o texto musical, os elementos do ninho e a performance. Foi na fase dos elementos do ninho que se pôde explorar nas aulas as ligações entre o musical e o extramusical, através de métodos pedagógicos ligados ao ensino tradicional, a exemplificação, a explicação, e a escola ativa, a colocação de perguntas, identificação dos elementos, criação de outros elementos inspirados nas referências dadas pelo compositor, escolha de imagens, etc. Teve como evento final o concerto de música portuguesa do Conservatório de Música Clássica Gulbenkian de Braga, em junho, no qual os alunos puderam apresentar o seu trabalho. Temos aqui a imagem do cartaz e algumas imagens escolhidas pelos alunos que serviram de pano de fundo. Os resultados da implementação da ação foram bastante positivos, os 2 alunos gostaram do processo, houve uma reação inicial de estranheza e desconforto, quando ouviram pela primeira vez a peça, que se começou gradualmente a dissipar, sendo substituída por um contínuo aumento de interesse e gosto pelas peças que estavam a estudar. Segundo o aluno B, a peça começou a entrar. Segundo a aluna A contextualização da peça foi muito importante para atribuir sentido àquilo que estava sentido e forma àquilo que estava a tocar, uma vez que antes estava a tocar notas à toa. Assim sendo, podemos concluir que os elementos extramusicais locais serviram a função de mediador técnico, interpretado segundo Alberra, uma vez que os alunos pegaram em elementos mais facilmente palpáveis, mais facilmente tangíveis, para atribuir sentido a um discurso que lhes era estranho. Assim sendo, serviram a mesma função que o comentário serve nos concertos de música contemporânea. Foi também patente a expressividade e a descontração no concerto final. Em relação à apreensão e compreensão dos elementos extramusicais, houve diferenças. Os elementos que se aproximavam de metáforas comuns no meio musical eram facilmente compreendidos. Podemos dar um exemplo aqui da nostalgia, do canto da fiadeira, etc. Já aqueles que não se aproximavam de metáforas comuns no meio musical, podemos dividir entre o domínio tendencialmente concreto e o domínio tendencialmente abstrato. No domínio tendencialmente concreto, temos as cerejas, o menino que sobe ao telhado, o espadelar. Essas metáforas eram, regra geral, facilmente compreendidas. Já no domínio abstrato, a antecipação da dubladora ou o linho, que era sobretudo abstrato na maneira como estava transposto na partitura, com oitavas muito diferentes, a meio tom de distância, essas já eram de maior, já havia maior dificuldade na compreensão. Em relação ao posicionamento face aos elementos extramusicais minhotos, a aluna A relacionou os elementos extramusicais com as suas próprias vivências na casa dos avós maternos, uma casa tradicional minhota restaurada. A aproximação foi tripla, já tinha feito pão de milho com a sua avó, conhecia os instrumentos de produção do linho e relacionou a pequena história da peça com as brincadeiras com o seu irmão.
Já quanto ao aluno B, não se relacionou, o aluno não relacionou com os elementos, uma vez que eram distantes da sua experiência, mas gostou de conhecer o processo. Assim sendo, temos no caso da aluna A um exemplo de significado cultural e contextualização curricular a partir do foco do local. No aluno B, apenas temos um caso de significado cultural. Concluindo, é de ressalvar em primeiro lugar o poder da imaginação e a importância que esta assume na interpretação musical, em termos latos, uma vez que permite criar mundos espirituais que emancipam o intérprete, mesmo que inspirados nos elementos do compositor. Destacar, em segundo lugar, a metáfora enquanto ferramenta privilegiada no ensino do instrumento, pela sua capacidade de ir além do tangível. Em terceiro lugar, sublinhar que significado cultural não é sinónimo de contextualização curricular no mundo globalizado, uma vez que os elementos locais nem sempre fazem parte das experiências de todos os indivíduos que integram a comunidade. Por fim, não deixar de ressalvar a importância da valorização de memórias e vivências associadas ao nosso povo e que nos pertencem de forma geracional. Bom, tenho então por concluída a minha apresentação, agradeço a vossa audição e até uma próxima.